Olá, sou a professora Sônia, do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo. E na disciplina de Antropologia da Nutrição, junto com os monitores e alunos, desenvolvemos uma pesquisa de forma remota com o Centro de Educação Infantil São Luís I. Qual o objetivo dessa pesquisa? Conhecermos todo o processo de alimentação que envolvem essas crianças de 0 a 5 anos, com a participação da assistente da coordenação de professores e técnicos de cozinha. Dentro desse contexto, convidamos vocês para assistir o vídeo 1. Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje, primeiramente agradecendo, né, o convite que a professora Sônia fez para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a nutrição das nossas crianças, né? Então, fazer esse trabalho parceiro para nós foi maravilhoso. Então, gostaria apenas de agradecer, certo? E estamos aqui hoje, eu, a assistente de direção, as nossas professoras, estamos todas aqui à disposição para poder ajudar os estudantes de nutrição a esclarecer diversas dúvidas em relação a como é o dia a dia aqui dentro da nossa unidade, uma unidade da rede pública da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, vamos dar início às perguntas, tá? Para que a gente possa concretizar este convite, este evento, essa parceria maravilhosa que nós do SEI Jardim São Luís I agradecemos à Faculdade São Camilo. Então, agora seguimos com as perguntas. Na parte de coordenar essa questão dos alimentos, não fica muito para mim, na grande verdade, né? É mais na execução mesmo, porque, como eu já falei, tem um grupo de nutricionistas, né, que se reúne e pensa nessa parte nutricional, e isso desce para nós, e aí tem a nutricionista dentro da escola que vai nos auxiliando nessa parte nutricional. Para mim, na grande verdade, fica a coordenação quando esses alimentos demoram para chegar na unidade, tá? Porque nós somos abastecidas de alimentos não perecíveis e alimentos perecíveis. Então, às vezes, uma quantidade que vem pode ser insuficiente para as crianças, e aí a gente tem que fazer alguns apontamentos para que isso seja retomado, certo? Então, a gente tem que fazer algumas adaptações desses alimentos, mas dentro do que é fornecido. Por exemplo, todas as sobremesas e colação das crianças é uma fruta, seja ela inteira ou seja ela em pedaços. E às vezes a gente não tem essa fruta disponível, por N motivos, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma adaptação. Nós temos um biscoito doce, né, que é servido no café da manhã ou no cafezinho da tarde, a gente faz uma alteração desses alimentos e fornece num dos momentos de alimentação, porque na escola a gente faz a oferta de 5 alimentações diárias. Então, nós temos o café, temos a colação, aí depois vem o almoço. Então, às vezes a gente tira a fruta lá, o horário da colação, oferece um biscoito doce ou um biscoito salgado para a criança, e deixa essa fruta que ainda tem lá disponível na cozinha para ser a colação do almoço. Então, é mais coordenar, né, junto com a gestão da escola, com o que a gente tem nas mãos. O que é possível fazer com as ferramentas que a gente tem. Às vezes, dá um nó. Por quê? Porque essa parte fica muito com a gestão da escola. E, às vezes, os professores não sabem dessas demandas. Aí, no cardápio, está lá escrito que é banana. De repente, chega um biscoito doce. Não dá tempo, gente. A rotina é punk dentro da escola. E aí, chega o biscoito doce lá, a professora fica
Louca por quê? Porque ela já conversou, ela já falou que vai ter a banana e de repente não chega a banana, chega o biscoito doce. E sobra para quem? Para a coordenação, lógico, né? E aí vai em cima de mim, por que aconteceu? Então, o que a gente faz? A gente tenta, na medida do possível, passar todas essas informações para os professores, até para não haver esse choque de informações com as crianças, né? Porque a proposta é essa, é falar sobre essa fruta que eles vão comer, da importância, fazer uma roda de conversa com a criança. Então, a professora fala que é uma banana e depois chega um biscoito, realmente é bem chato, né? Então, a gente tenta passar essa informação antes, certo? Para não quebrar o trabalho do professor lá dentro da sala de aula. Mas nem sempre é possível, tá? A rotina na escola é bem corrida, então nem sempre é possível. Então, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade neste sentido, Mariana. Eu acho que complementando um pouco o que você disse, eu acho que a gente também, acho que seria bacana abordar, que a gente também tem bastante dificuldade no sentido da oferta desses alimentos, né, da variedade dessa oferta, né, porque eu acho que existe toda uma cadeia, né, de comando e infelizmente, né, nós somos gerenciadas por um sistema maior. Então, a gente fica à mercê do que é proposto para a gente. E acredito eu, né, espero que você consiga me dizer se eu estou certa ou não, mas que a prefeitura acaba escolhendo para mandar para as nossas unidades as frutas que estão em época. Por exemplo, se é época de banana, vem bastante banana. Se é época de maçã, vem bastante maçã. Então, a gente fica um pouco à mercê da época do ano, né? Então, a variedade de frutas que é enviada para a gente é bem escassa, né? As crianças comem bastante maçã, bastante banana, bastante mamão, abacate, mas, por exemplo, a gente sente um pouco de falta de variedade de frutas diferentes, né? Um abacaxi, um caqui, algumas outras opções que não são tão acessíveis. Acho que é um pouco isso. Sim, faz toda a diferença isso que você está falando, haja vista que tem alguns alimentos que vêm em quantidade menor. Por exemplo, você me fez lembrar a pera. A pera, ela vem em uma quantidade pequena, porque ela vem específica lá para o berçário. Ela não vem para todas as crianças de dentro da unidade. Então, é muito difícil para a gente, para deixar claro para vocês estudantes, até para quando for atuar na nutrição, essa separação por idades. Eu não sei se vocês já estão estudando em relação a isso, mas, assim, é muito difícil. O berçário tem uma alimentação mais específica, né, dentro da faixa etária, aí depois vem a outra faixa etária com as crianças do mini grupo, que tem uma outra alimentação, e tem o grupo do infantil, que são os maiorzinhos, que tem outra alimentação. Por exemplo, as crianças maiores, eles se alimentam de um prato no almoço, arroz, feijão, uma proteína e uma salada. Isso no jantar se repete. Arroz, feijão, uma proteína e uma salada. Para as crianças da outra faixa etária, não. No almoço é arroz, feijão, uma proteína e uma salada, e à tarde é uma sopa. Então, até os nossos horários de alimentação têm que ser pensados, por quê? Porque a criança ela vai querer, ela não entende essa separação de oferta de alimento para elas, né? Então, elas não querem sopa, elas querem o arroz, o feijão e a proteína e a salada, como eles comem na casa. Então, assim, para nós é bem complicado também trabalhar com isso dentro da escola, né? E também essa questão de trabalhar, de ratear, de coordenar a quantidade de alimentos que é oferecido para nós e como é que a gente faz. Gostaríamos de dar pera para todo mundo, mas eles não enviam, né? E é de extrema importância, eu acho que essa variedade dos alimentos para todas as crianças. Mas aí entra num outro patamar, numa outra discussão, que não vem ao caso neste momento. Ok? Consegui sanar a sua pergunta, Mariana? Consegui. Eu tenho mais uma para fazer, tá? Pois não. Eu sei que tem crianças desde 2 meses, dessas crianças que estão aí na escola desde 2 meses até ficarem mais velhas, vocês percebem alguma diferença no hábito alimentar delas? Dá para perceber.
Isso que a própria Elisenete colocou. Às vezes, lá no berçário, tinha uma aceitação X, uma boa aceitação, e aí, conforme vai mudando a faixa etária da criança, ela vai sendo cada vez mais seletiva. Isso é nítido, né? Principalmente porque eles passam por muitos processos, né? Quando ela citou os bebês de 2 meses, os bebês de 2 meses, eles tomam um tipo de leite específico, a gente dá prioridade para o leite materno, passa-se aos 6 meses, eles começam a tomar o Nestogênio 1, com 1 ano eles começam a tomar o Nestogênio 2, então eles vão modificando, modificado muito a alimentação deles, né, com o passar dos anos. E a gente percebe essa diferença, principalmente quando eles fazem a transição do leite para o alimento sólido. E depois, quando eles já estão adaptados ao alimento sólido, tem outra transição, né, para os alimentos diferenciados, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Só complementando, o Kelly, a gente, que nem eu trabalho com criança de 4, 5 anos. E eles são muito seletivos em tudo que eles comem. Por exemplo, no dia que tem beterraba, se essa beterraba encosta no arroz e mancha o arroz, acabou a salada. Não tem mais comida, nem aquela parte do arroz, que é um arroz que eles estão acostumados, eles não comem, né? Eu tive aluno que a mãe falava, mas ele ama macarrão. Eu, mãe, mas aqui ele não come. Aí eu fui descobrir que em casa ele comia macarrão alho e óleo. Na escola era macarrão com molho. Né? Então, eles começam a ter essa seletividade de várias formas. E também tem aqueles que só comem arroz, ou que só querem a carne, ou que só querem a salada. E, às vezes, uma mesma criança, numa semana ela só quer o arroz, na outra semana ela só quer a carne, na outra semana ela só quer a salada. Eles variam muito essa questão na alimentação. Quando você acha que você está pegando o jeito deles, eles mudam. Eu queria fazer um adendo também, que tem muitas crianças que as famílias não estimulam muito uma boa alimentação. Tem criança que chegava a ficar o dia inteiro na escola sem comer, mas aí quando a mãe chega, dá aquele pacote de salgadinho, a criança sai no salgadinho feliz da vida. Então, assim, tem todo tipo de experiência dentro do SEI, né, enquanto a alimentação. Tem as famílias que não estão muito preocupadas com isso. Ah, não, ele come em casa, ele come bem em casa. Mas não se preocupa no que a criança está comendo. Que tipo de alimento é esse que ela está comendo, né? Algumas famílias não têm essa preocupação. A preocupação fica só com a gente mesmo. Sim, obrigada, Lília. Bom, o próximo grupo quem vai apresentar é a Gabriela, ela pode vir falar. Na unidade, ela começa a se servir sozinha, então ela... Na nossa unidade, elas são, entre aspas, servidas, tá? Então, como é que acontece este processo? E aí eu gostaria da colaboração agora das meninas, né, ou da Lu, ou da Jo, para me auxiliar nesta resposta. E também das professoras, tá? Então, como é que isso acontece? Elas nem se servem e nem são totalmente servidas. Existe um certo equilíbrio aí, né? Elas vêm da sala, isso depende um pouquinho também da faixa etária, certo? Lógico. Os bebês do berçário 1 e do berçário 2, eles vêm, sentam-se no refeitório e as professoras servem, né? Pega o prato montado. Quem monta esse prato são as meninas da cozinha, né? Que trabalham, são as cozinheiras. Elas cozinham o alimento e montam este prato. A professora, por sua vez, pega este prato numa bancada, né? Tem uma janela, tem uma bancada, os professores pegam esses pratos e levam para a mesa onde as crianças estão. As crianças um pouquinho maiores, mini grupo 1, segundo semestre, tá? Algumas professoras começam a fazer esse trabalho, mini grupo 2 já consegue, e infantil também. Traz as crianças da sala, né, em ordem, atrás do outro, fila indiana, não tem muito o que fazer. A gente também tem que organizar o ambiente, e cada um tem que esperar a sua vez. Eles passam por essa bancada, pegam o seu prato e vão se sentar à mesa, tá? Então, a preparação desse prato é colocado, geralmente, eu prefiro assim, coloco o feijão, na verdade, o arroz primeiro, o feijão no cantinho,
coloco a mistura e a salada é opcional. A professora leva geralmente o prato de salada e vai colocando no canto da criança. Porque, como já foi falado, se a criança não aceita aquela salada, se tiver um caldo daquela salada, ela rejeita a comida inteira. Quando a criança não recusa muito, é colocado do lado e aí ela vai comendo. Às vezes ela come essa salada. Às vezes não. Se a salada vai no prato, ela recusa a comida inteira. Então, assim, é colocado no cantinho e ali ela vai comendo. É assim que é montado esse prato. Então, muitas vezes a gente já começa a conhecer o gosto da criança e aí ela quer ou mais arroz, ou menos arroz, ou mais feijão, ou não quer feijão, ou um pouco mais de carne, né? E aí elas pedem na hora que ela está montando os pratos, porque muitas vezes eu sou do infantil, né? E já fui do mini grupo 2 também. E muitas vezes quando elas estão montando os pratos, as crianças chegam, né? E vão pegar o prato. E aí eles falam, não, eu não quero salada, ou eu não quero isso daqui, né? Aí elas não colocam, elas fazem o que a criança pede. Porque também não adianta colocar um prato abarrotado de um monte de coisa e a criança não come nada e vai tudo pro lixo, né? Então, a gente prefere, nesse momento, tá fazendo um pouco o gosto das crianças, né? Eles têm, faz parte do processo de autonomia, né? Da aquisição de autonomia das crianças, né? A escolha do próprio alimento. Não, realmente era a respeito da autonomia, né? Resumindo aí, complementando da Pamela, isso que a Jo falou de separar, de enviar salada, é uma forma de atender essa necessidade da criança de escolher ou não o alimento, ou se ela quer aceita aquela salada ou coloca no cantinho, e uma forma da gente também incentivar, porque a gente sabe que a salada crua, o alimento cru assim, entre aspas, o mais complexo para a aceitação deles, assim, a princípio. Então, isso de servir separado incentiva muito fazer esse estímulo de oferecer, de conversar, de experimentar. Muito importante o que vocês estão colocando, porque na minha disciplina a gente estuda o comportamento alimentar, né? A gente estuda as escolhas alimentares, como que ela se processa. A gente trabalha muito com a questão de folhas, verduras, legumes. Nossa, para a gente está sendo assim muito importante tudo isso. Você quer saber sobre o processo dos alimentos, né? Se eles vêm in natura para a escola ou se vêm pré-cozidos, né? Pré-preparados para servir para as crianças. Eles vêm totalmente in natura, totalmente, desde os perecíveis até os não perecíveis. Então, como que isso acontece? Nós recebemos uma vez mensalmente carregamento de alimentos não perecíveis, tá? Então, o caminhão vem, traz tudo, arroz, feijão, leite, tudo, tá? Pensando na quantidade de crianças matriculadas, né? E as porções que devem ser servidas para essas crianças. Tudo é calculado nutricionalmente antes de chegar na nossa escola. E nós recebemos também 2 vezes por semana nós recebemos carregamento de frutas, verduras e legumes, tá? E proteína também, que até, né, antes da pandemia, a única proteína que estava sendo oferecida para as crianças era a carne bovina, carne suína e peixe. Então, 2 vezes por semana, tá? O caminhão vem e nos abastece desses alimentos não perecíveis. Frutas, verduras, legumes, proteínas, pães, e assim vai. E aí chega na cozinha, temos as geladeiras, as meninas da cozinha fazem toda a higienização. Eu já trabalho lá no SEI São Luís, já vai fazer 16 anos, na mesma escola. E teve uma época em que os alimentos vinham pré-cozidos, os legumes, e a carne vinha em cubinhos.
né, para a gente. E realmente era um alvo de muita reclamação das professoras, porque na hora da preparação não ficava com o mesmo sabor, por mais que as meninas tentassem, a gente não sabia como era esse processo, a aceitação era terrível. A partir do momento que eles começaram a mandar os legumes in natura, a carne em peça, para ser feito tudo na cozinha da escola, a aceitação melhorou muito da comida, porque elas tinham uma liberdade maior de fazer o preparo. Mas já teve épocas de ser pré-cozido, sim, agora não, graças a Deus. Estamos evoluindo. Bom, Maravilha. Bom, o próximo grupo que vai apresentar é o da Rafaela. A minha pergunta é sobre as crianças mais novinhas, né, de 2 meses. Tenho 2 perguntas. A primeira é, como ocorre o preparo das mamadeiras na hora da alimentação? É assim, as mamadeiras tem um lugar guardado, apropriado, guardado para as próprias mamadeiras. E tem a esterilização todinha, tem o preparo delas com água filtrada, tudo, para estar preparando o NAN, 1 ou 2. Se for, no caso, leite materno, eles ficam em banho-maria, numa água já morna, desligada já, para estar aquecendo, mais ou menos, para estar na temperatura ideal para a criança. E eu acho que mais é isso sobre as mamadeiras. Tem o freezer, lugar certinho para estar guardado, que não pode estar, e acaba dando contaminação cruzada. Então, essas crianças menores, vem uma fórmula, né, determinada pela idade, pelos meses, e aí é feito para a faixa etária de idade daquela criança, aquela fórmula, é a fórmula 1 e 2. E com a prévia esterilização, com os cuidados devidos, é isso mesmo. E quanto à questão de amamentação? As mães vêm amamentar na escola, os bebês que ficam o dia inteiro, existe essa preocupação? Não? Como que é essa parte? Esse ano foi um ano bem atípico para a nossa realidade. Recebemos crianças com 2 meses de vida, 2, 3, 4, e esse processo de amamentação ocorria dentro do espaço da sala de aula mesmo. Lá no nosso SEI a gente tem uma dinâmica um pouco diferente no começo do ano, com o processo de adaptação dessas crianças. Então é um processo de adaptação compartilhada, em que as famílias participam do processo juntamente com a gente, até que as crianças estejam aptas a permanecerem na escola sozinhas, sem acompanhante. E com as crianças pequenininhas, no nosso caso lá, a gente teve mais presença de mães mesmo, foram poucos pais, então as mães que faziam parte desse processo de adaptação ficavam em sala e acabavam por amamentar a criança ali naquele espaço de troca, de convivência mesmo. Era dentro do espaço de sala de aula em que elas amamentavam as crianças. A partir do momento em que as crianças passavam a ficar sozinhas dentro do espaço, sem as mães, elas passavam a fazer a retirada mesmo, a coleta desse leite materno. Elas traziam, né, na parte da manhã, deixavam com a gente fazia o armazenamento na cozinha, enfim, a criança era alimentada no decorrer do dia com esse leite materno. Ou, para as crianças que não faziam o aleitamento, né, com o leite que é fornecido pela própria prefeitura, que é o Nestogênio, né, e aí ele varia com cada idade, né, cada criança recebe um leite diferenciado aí. Mas esse processo acontecia mais ou menos dessa forma, né? As mães participam bastante, né? A gente não tem muita dificuldade com esse processo de amamentação, graças a Deus, as mães participam bastante, e eu acho que um fator que colabora muito com isso é esse processo de adaptação diferenciada. Só para complementar um pouquinho, Pamela, geralmente a escola está aberta para essas famílias, a gente tenta incentivar o aleitamento materno, mas a gente também procura orientar as famílias que na idade certa também é preciso introduzir outros alimentos, para que a criança não fique só refém do aleitamento materno. Mas a gente percebe também que algumas famílias estão com pressa de tirar logo o aleitamento materno, entendeu? Já que foi para a escola, passa logo para a mamadeira, e aí acabam recusando de ir até a escola fazer a amamentação da criança. Mas nós, quanto escola, procuramos estar sempre aberta e receber essas famílias para esse aleitamento. Inclusive, tem um próprio projeto que é da prefeitura, que se chama Amigos do Peito, que eu acho que é bacana a gente mencionar, que é um projeto que fornece um espaço específico para que as mães que se sintam confortáveis, entrem nas dependências do SEI para amamentar a criança na hora em que ela se sentir
confortável, né? Esse projeto ele ainda está sendo bastante estudado lá na nossa unidade, né, Kelly? Então, eu acho que é bacana para vocês, para melhoria no currículo mesmo, para que vocês entendam um pouco, dar uma pesquisada sobre ele. É um projeto bem bacana e é um projeto que a gente já faz na nossa prática diária, com esse título, né, de Amigos do Peito, mas é um projeto que ele já está inserido na nossa vivência, na nossa dinâmica diária. Isso mesmo. Sim, a nossa unidade fez a inscrição este ano, né? Esse projeto já existia, mas até então nós não tínhamos vivenciado isso na pele. E aí este ano fomos atrás, fizemos a nossa inscrição, e a orientação da nutricionista, da empresa terceirizada que está ali no chão da escola junto conosco, era que a gente orientasse essas famílias a vir amamentar essa criança nos mesmos horários das nossas refeições dentro da unidade, para tentar já ir adaptando a criança à rotina da unidade escolar. E mais uma dúvida, quantas refeições são oferecidas geralmente para essas crianças? Vocês dão a mamadeira de acordo com a fome? Vocês têm um horário já definido? No início, para adaptação, vai muito de encontro à reclamação do bebê, no período da adaptação. E aí, neste próprio período de adaptação, conforme a orientação da própria nutricionista, é sofrido, choram muito, é desesperador. Mas, aos pouquinhos, a gente vai oferecendo as mamadeiras nos mesmos horários da alimentação dentro da unidade. Para quê? Para ir diminuindo esse sofrimento da criança e ela ir se adaptando bem devagar a essa rotina. E nós também, né, Pamela? E são oferecidos 5 momentos de refeições lá, né? É o café da manhã, aí, assim, um pouquinho depois do café da manhã tem a colação, depois vem o almoço, aí tem o café da tarde, e no final da tarde tem a janta. A janta teve um período que, quando eu ia lá onde você foi, Pamela, a Pamela foi minha aluna também. Pamela fez pedagogia na São Camilo, psicopedagogia na São Camilo, eu orientei o TCC, de pós também orientei, agora eu estou esperando o mestrado dela. Mas vamos lá. Pamela, teve um período que eu ia lá na Seimina, e à noite, a última refeição, né, às 4 da tarde, eles serviam bolo feito lá, pão, manteiga, e depois proibiram. E que eu soube foi a nutricionista que proibiu devido aos nutrientes, calorias, sei lá eu o quê. E agora é servido sopa? O que é servido no jantar agora? Se vocês responderam, me perdoe, eu não gravei. Eu não sei como que está sendo para as meninas do infantil, acho que elas podem dizer com mais propriedade, porque na real a gente não atendia essa turma de infantil, que são os maiores, né? Mas para as crianças até o minigrupo 2, de berçário minigrupo 2, é oferecido sopa mesmo, no momento da janta. Pamela, só completando, realmente, antigamente, o almoço, o que era do almoço, era exatamente a mesma coisa na janta. Às vezes eles tiravam o feijão, então era o arroz, a carne e a salada. Depois, eles começaram a permitir que você fizesse tortinhas, lanchinhos, com os legumes e a carne que vinha. Agora não, era sopa. Porém, o que eu até coloquei no chat, o meu filho estudava numa creche conveniada. E lá, ao meu ver, elas tinham uma liberdade maior do preparo de alimentos. Porque em dias de calor, não era servido sopa, era feito lanche. Elas faziam tortinhas, faziam lanchinhos, coisas que a gente, na rede direta, não tinha essa permissão, porque a gente vive brincando lá na prefeitura, lá na escola, né? Se a nutricionista da prefeitura chega e pega uma coisa dessa, meu Deus, acabou o mundo. Márcia, porque a gente... Pode funciona assim, depende da nutricionista que está acompanhando aquela região de escolas, né? Tem nutricionista que libera esse tipo de diferenciamento de cardápio, desde que tenha os alimentos que estavam naquele cardápio. Por exemplo, se hoje tinha que ter abobrinha, cenoura, beterraba, você pode fazer uma outra opção que não seja sopa, mas que tenha aqueles alimentos, entendeu? Mas aí depende da nutricionista da SME que está acompanhando aquela escola, se ela vai dar permissão ou não. Mas não pode ser todos os dias da semana, pode ser uma variação de 2 dias na semana, os outros 3 tem que seguir o cardápio corretamente. Antes, a sopa
era servida 2 vezes por semana, nos outros dias era um arroz, uma carne, uma proteína e uma salada, né, ou um refogado. E aí, de repente, passou para 3 vezes na semana e depois ficou todos os dias sopa. Então, às vezes está um calor danado, a criança tem que tomar sopa no final do dia, era bem complicado, né, gente? E os maiores, assim, eu vi uma necessidade deles de mastigar a comida, de querer comer comida, não tomar uma sopa, né? E aí as crianças jogavam muita comida fora. O lixo era muito cheio, mesmo a gente incentivando, mesmo falando, não, experimenta, tá gostoso. Algumas crianças até experimentavam, mas muitas não experimentavam, ficavam olhando para o prato assim, brincando, e acabava indo para o lixo mesmo. Então, Lília, eu estou falando isso porque como eu tive um período em outra escola, eu percebi que a nutricionista que atende o nosso SEI, ela é mais rígida em seguir corretamente o cardápio, e na outra escola que eu estive, a nutricionista flexibilizava mais, entendeu? A gente podia variar mais o cardápio desde que contesse os alimentos daquele dia. Então, assim, complementando tudo que elas disseram, vamos para a parte burocrática da coisa, né? Como é que isso funciona? Como eu falei, tem um grupo de nutricionistas que é da prefeitura, que pensa tudo isso, e tem as nutricionistas das empresas terceirizadas, que está dentro da escola, que vai fazer a execução desse planejamento. Então, toda modificação que for desejada pela escola, ela tem que estar pautada num projeto com todas as justificativas cabíveis e ainda depende de um convencimento dessa nutricionista que é responsável pela unidade, tá? Então, eu vou falar uma experiência própria. As meninas já tinham trazido muito isso para mim do service na escola. E eu conversei com a nutricionista, tá? Pensando nessa possibilidade de introduzir, pelo menos nas crianças maiores, e aos pouquinhos ir descendo para as outras faixas etárias. Ela virou para mim, falou comigo que eu tinha que escrever um projeto junto com todos os educadores, tá? E, além disso, a escola tinha que ter todo um respaldo de louça, de prataria, tá? Para poder implementar este projeto. Então, o que acontece? É muita burocracia, eu entendo desta forma, fazendo uma análise burocrática, então é muito burocrático, às vezes você perde, não é perde, né, gente, mas às vezes você tem outras coisas para você se dedicar, tá? Sem ter um amparo da prefeitura. Então, se você tem um amparo de, não, eu vou escrever um projeto e eu vou executar, e a prefeitura entra com a parte técnica, né, que é louça, que é aquele material que mantém a temperatura dos alimentos, ok. Você tem essa parceria, certo? Mas isso acaba ficando só para a escola. Acaba sendo, querendo ou não, um empecilho, um impeditivo da gente executar as práticas de autonomia que a gente tanto fala no currículo, tanto fala na BNCC. Então, a gente tem esses entraves nesta parte da nutrição, como em outras áreas também. Tá? É só para vocês entenderem. Outra coisa, eu não sei se é pertinente, se é válido para vocês entenderem a diferença da educação infantil, tá? Da rede direta e da rede parceira. Nós temos um pouquinho de diferença. Atendemos as mesmas faixas etárias, fazemos o mesmo trabalho, porém, na parte burocrática, né, nos bastidores, existem diferenças, como já foi colocado na parte da nutrição e em outras áreas também. Muito obrigada.